Então, gostaria de convidar o nosso querido companheiro Antônio César Peres de Carvalho, porque temos aí a aprender com ele, a oportunidade de aprender com ele sobre a união dos espíritas, né. Outro dia lembrávamos, né, o César nos lembrava aqui que, na gestão dele na presidência da USE aqui em São Paulo, assinamos o embrião do GEP, né, que era o acordo de cooperação e união dos espíritas no estado de São Paulo, e eu queria aí, ao passar a palavra para o César, tá fácil de ver o currículo do César. Ele acabou de lançar a biografia do Leopoldo Cine, então temos aqui na orelha do livro, né, que o César, ele foi dirigente de vários órgãos de unificação, foi vice-presidente, foi presidente da USE, foi diretor, vice-presidente, presidente da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, membro da comissão executiva do Conselho Espírita Internacional, também tem atuado em vários centros, tanto em Brasília como em São Paulo, agora está aqui em São Paulo, né, está colaborando no CCDPE, está colaborando na Revista Internacional do Espiritismo, está colaborando, no Canal do Bem, está colaborando também como veja, são quase 60 anos aí de atividades, aí 30 livros como autor organizador. Então eu acho que o César, nós temos muito a aprender com o César aí em termos de união do movimento espírita. César, muito obrigado por estar com a gente, é um enorme prazer ouvi-lo aqui nesse dia tão importante para nós. Obrigado. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os internautas, né, que estão acompanhando essa programação do Grupo Espírita Paulista e especificamente aí os dirigentes, né, da Aliança Espírita Evangélica, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e da União Fraternal. E é realmente motivo de alegria nós estarmos participando de um evento como esse, que temos, sem dúvida nenhuma, muito respeito e consideração por esses esforços, no sentido desse que vem sendo executado pelo GEP. O tema que foi sugerido, né, para que nós abordássemos nessa manhã é união do movimento espírita, e que nós vamos analisar não teoricamente, não com base em mensagens espirituais, mas nós vamos trazer à tona aqui algumas questões do contexto, né, da atualidade que nós estamos vivendo. E, sem dúvida nenhuma, nesses anos aí de 2020, nós estamos passando por profundas transformações. E é isso que nós não podemos perder de vista, o contexto do mundo dentro de um setor, de uma área que é o movimento espírita, que nós estamos inseridos no contexto da sociedade em geral. Então, vejam, nesses anos, né, 2020, passamos aí por uma tragédia sanitária mundial, né, a pandemia, e que gerou afligentes situações de saúde, tanto na visão material, corpórea, psíquica, espiritual. Inclusive, trouxe à tona a proximidade da morte, né, em muitas famílias. E também um outro fato inesperado, inimaginável, que seria aquele prolongado distanciamento social, né, que caracterizou aí um período aí de alguns anos. Tudo isso gerou, vamos assim dizer, quase que uma sensação de luto. Então, nós vivenciamos há pouco tempo isso, e agora, nesses dias, inclusive, nós estamos aí frente à maior tragédia brasileira, né, com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E no mundo, em geral, nós estamos vivenciando profundas alterações sociais, culturais e prenúncios, sem dúvida nenhuma, de uma nova ordem mundial. Isso está prenunciando, apontando aí que
o mundo passa por transformações rápidas e profundas. E olha, meus amigos, nós não podemos perder de vista. O movimento espírita não está isento de todos esses impactos. É isso que nós temos que levar em consideração. Daí a necessidade de nós avaliarmos e reavaliarmos a realidade do movimento espírita, que é uma providência nossa, dos encarnados, não é dos espíritos desencarnados, não. Eles podem trazer premissas, parâmetros, mas a ação, a decisão, a opção de trabalho depende do nosso livre-arbítrio. E Kardec escreveu em A Gênese: a revelação espírita é o ser divino à sua origem e iniciativa dos espíritos, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Isso está registrado, né, logo no início do livro A Gênese. E naquele seu último discurso público, né, finados do ano de 1868, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec fez colocações muito significativas. Por exemplo, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, identifica pensamentos, aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais. Veja aí a colocação feita por Kardec. E ele, à frente, comenta: o efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas uma comunhão de vistas e de sentimentos. A fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. É assim que Kardec ele entendia, falou e registrou no mês seguinte, na Revista Espírita de novembro de 1868, a visão que ele tem de laço moral, espiritual e de religiosidade entre as pessoas. Pois bem, meus amigos, esse pensamento, de certa forma, foi trabalhado há pouco mais de 70 anos atrás, aqui em São Paulo, no primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que aconteceu em outubro do ano de 1948. E aí Chico Xavier, convidado, não podendo comparecer, enviou uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, intitulada, veja o título da mensagem, Em Nome do Evangelho. Entre outras, Emmanuel pondera: oriente no Evangelho quaisquer princípios de unificação. E mais ainda, ele anota: o mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora e sugere: unamo-nos no mesmo roteiro de amor, de trabalho, de auxílio, de educação, de solidariedade, valor, sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens. Olha o que Emmanuel fala, escreveu, aliás. Mundo conturbado pede uma ação transformadora. E ele situa na proposta do Evangelho a inspiração para balizar essa transformação. Então, é nesse contexto que nós vamos aqui comentar agora a união do movimento espírita. Mas nós vamos levar em consideração a nossa experiência no movimento espírita, considerando que nós tivemos 51 anos de efetiva ação em áreas de união, desde a inicial representação de instituição em órgão municipal da USE, no interior de São Paulo, as gestões em órgãos locais, regionais da USE, até a presidência da USE, depois chegando na coordenação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e a presidência da FEB e integrando também a Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Então, ao longo de 51 anos, nós estivemos intensamente envolvidos nessas ações relacionadas com a união dos espíritas.
Mas há um detalhe aí. O detalhe é que antes desses encargos, na nossa adolescência, início da nossa juventude, depois durante todos esses encargos e agora, liberado já há alguns anos desses compromissos administrativos, nós sempre mantivemos os nossos vínculos, a nossa atuação no centro espírita, porque nós consideramos que o centro espírita é a base efetiva do movimento espírita, ou seja, é, na realidade, o local onde se desenvolvem as ações espíritas. Aliás, quando nós destacamos o papel do centro espírita como base do movimento espírita, é nessa experiência e nessa visão que nós questionamos uma repetida frase que se escuta, se repete por aí afora, de casa máter do espiritismo. A nosso ver, ela é imprópria e revela uma tendência de valorização de experiências ultrapassadas de religiões cristãs que institucionalizaram movimentos com a centralização em uma sede, em um local, num grupo de pessoas com uma organização hierarquizada. Ou seja, o conceito de casa máter é uma revivescência da experiência secular do catolicismo, com a centralização a partir do Vaticano. Na ideia de movimento de união, é exatamente o inverso. Os órgãos e as instituições de união existem em função da adesão e da participação dos centros espíritas, que são, portanto, a base do movimento espírita. Então, na realidade, os órgãos e instituições de união não são a máter, a mãe, mas a filha dos centros, consequência dos centros. E é no centro espírita que se desenvolvem as atividades de estudo e de prática do espiritismo. É o local onde são atendidas as pessoas que procuram apoio e orientação espiritual. É um ambiente onde se desenvolvem as inter-relações entre dirigentes, colaboradores e frequentadores. Então, nessa ótica que nós experienciamos, é que nós vamos fazer aqui umas reflexões. A partir daí, precisamos, sem dúvida nenhuma, levar em consideração aqueles registros da história da própria civilização e do desenvolvimento do catolicismo no mundo, e de que, com a forte organização central e decisões firmadas em reuniões chamadas de concílios, acabaram valorizando normas e regras de padronização de ações e de controle sobre essas, chegando ao controle e à censura, com cerceamento da liberdade de pensamento das pessoas. Isso é história, está repleta de registros. Essa situação, meus amigos, sobrepujou a valorização da vivência da regra áurea proposta por Jesus. Ou seja, tudo isso ficou mais importante do que a base que deveria animar, gerar as ações, que é o ensino de Jesus. E que está fundamentada naquilo que nós citamos há pouco, na regra áurea, do respeito ao próximo como a si mesmo. Então, a história e até os momentos atuais demonstram que essa característica, mais tendendo a uma disputa de poder, acontece no seio das hierarquias e dos detentores de posições de gestão no seio de organizações religiosas. É isso, meus amigos, que não é que não existe, não, mas deve ser evitado no movimento espírita. E é nessas condições que, pensando em união, o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Cini, publicou uma obra marcante, 20 anos depois dele ser alijado da direção de uma instituição, e que ele intitulou Anticristo, Senhor do Mundo. Foi publicado no ano de 1935 e que nós recuperamos
através de uma edição digital disponível nos autores clássicos espíritas, mas que nós resumimos agora no livro que foi há pouco lembrado aí pelo Eduardo, né? Que nós lançamos no Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor. Além dele, o nosso filósofo espírita paulista, José Herculano Pires, com fundamentação em Kardec, com muito senso e cultura, desenvolve essa linha de raciocínio nos seus livros, O Espírito e o Tempo, Revisão do Cristianismo e Agonia das Religiões, todos eles publicados pela editora Paideia, aqui de São Paulo. Então, é sem dúvida uma realidade que nós temos verificado e nos chama muita atenção e nos leva a intensas preocupações no nosso retorno mais direto à vivência junto à base do Centro Espírita, as viagens e palestras diretamente com centros espíritas, e que nós notamos que os centros espíritas, pelo Brasil afora, estou me referindo ao país como um todo, em grande parte esses centros espíritas têm ações autônomas, conhecem as siglas das entidades federativas, mas nem sempre são dependentes ou vinculados às orientações e normas provenientes dessas entidades de unificação. Então, isso é um ponto de realidade que a gente tem constatado e que nós temos que levar em consideração também. Ao reunirmos, então, essas percepções, verificações, reflexões, depois de nos desligarmos de meio século, né, de ações e compromissos com vários níveis de entidades federativas, nós notamos o seguinte: há algumas distonias e pode ser feita uma analogia do movimento espírita em geral com um doente que apresenta sinais e sintomas de febre, sendo necessário, portanto, o diagnóstico, a causa da febre e o tratamento adequado. Nessa comparação, nós temos que também levarmos em consideração que há uma dificuldade muito grande dentro do movimento espírita de nós superarmos a fase das ideias missionárias, dos missionários, dos salvacionistas, dos exclusivismos, que na realidade são características de outras religiões do passado, e não a proposta essencialmente definida por Allan Kardec nas suas obras básicas. Então, nós temos que abrir um espaço para um tempo de análise, um tempo de avaliações. E nós temos que empregar o quê? Instrumentos propostos por Allan Kardec, que são caracterizados pela fé raciocinada. E o próprio exemplo dele, como um homem do seu tempo, que estava inserido no conhecimento social, cultural e político do país dele, da França, era um observador atento, recorria a consultores, inclusive acadêmicos, e que ele cita em seus livros. E ele valorizava a opinião dos leitores da Revue Spirit. Então, ele interagia com vários níveis, numa abrangente amostra, né, do contexto social. Interagia também com seus editores, ou seja, ele não se subordinava a médiuns exclusivos, inclusive ele fazia um cotejo das mensagens espirituais para verificar o quê? A coerência do conteúdo das mensagens que ele recebia com o Livro dos Espíritos. Então, há valiosos comentários sobre esses cuidados em várias das obras publicadas por Kardec. Por essas razões, o espírita e conhecido astrônomo Camille Flammarion designou de o bom senso encarnado. Então, sem dúvida, nós consideramos que
a vida, as obras de Allan Kardec, elas devem merecer mais atenção no movimento espírita. Pararmos com esse uso de apostilas e vamos usar aquilo que é a base, o pessoal aprender a manusear, a conhecer diretamente as obras básicas de Allan Kardec. E aí, a propósito disso tudo, e voltando outra vez naquela famosa conferência e última pública de Kardec, de novembro de 1868, onde ele falou, depois escreveu na edição de dezembro de 1868, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, identifica pensamentos, aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre aqueles que une, como consequência de vistas de sentimento, fraternidade, solidariedade, indulgência e benevolência mútua. Nós repetimos o que falamos há pouco. E mais à frente, Kardec pondera, atendendo a questões: o Espiritismo é uma religião? Ele responde: ora, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é uma doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre base mais sólida, as mesmas leis da natureza. Kardec ele repete em vários momentos essa questão de estar acima de convenções humanas, mas de nos fundamentarmos essencialmente naquilo que é a base de um enlaçamento moral e espiritual. Kardec, inclusive, foi muito crítico com relação às experiências das outras religiões. E ele escreveu: o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Por isso, o que ele defende? Kardec escreveu: é uma doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão dos pensamentos, não sobre uma simples convenção. E é por essa razão que no mesmo número da Revista Spirit de dezembro de 1868 tem uma proposta sintetizada, Constituição Transitória do Espiritismo, e que ela deve ser estudada, verificando o que é adequável aos nossos dias. Isso que é importante, adequação à atualidade. E essa experiência de vida de Kardec, os registros, né, que estão anotados nas suas obras, devem sempre servir de tônica para que a gente tenha parâmetros de ação. Feito isso, agora vamos voltar àquela visão de ordem pessoal com base na experiência, nas observações que nós temos tido ao longo dessas décadas. É interessante aqui destacarmos que precisamos registrar sempre isso. A única federativa do Brasil que surgiu como resultado de uma assembleia convocada com o objetivo de se discutir uma proposta de criação de uma entidade estadual de união dos espíritas, foi a USE, e que teve a proposta vencedora nesse congresso, com 557 centros presentes fisicamente, foi aprovada a proposta apresentada na época por Edgar Armond. Então, isso é um fato histórico e marcante. Durante a nossa gestão como presidente da USE, no ano de 1999, nós demos início ao projeto de um diálogo mais amplo sobre a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita.
Nesse entendimento, que inclusive Eduardo fez referência na abertura, nós envolvemos instituições que não eram unidas à USE. E a proposta se definiu num encontro que foi promovido pela USE no dia 18 de maio do ano 2000, oportunidade em que foi assinada a minuta da Carta de Intenções de Acordo de União pela Difusão da Doutrina Espírita. O texto definitivo foi assinado em setembro do ano 2000, contando com a subscrição da USE e de mais de uma dezena de instituições e entidades especializadas que não eram vinculadas à USE proponente. Qual foi o objetivo que foi definido para o Acordo de União? Constituir um grupo de trabalho de caráter informal, sem personalidade jurídica, para estimular o respeito, a individualidade e o trabalho das organizações signatárias, motivando a convivência e o intercâmbio fraterno entre si. E, mais ainda, a ação conjunta com vistas à agilização da difusão das obras de Allan Kardec e analisar uma ação conjunta também em campanhas que tenham o respaldo nos princípios da doutrina espírita. Esse acordo de união, portanto, do ano 2000, é que serviu de base para a realização de um grande e significativo evento, que foi o primeiro ENCOESP, Encontro Espírita do Estado de São Paulo, realizado de 19 a 21 de janeiro do ano de 2001, com a promoção da USE, com apoio e participação de 26 instituições espíritas especializadas e com um público de cerca de 10 mil pessoas, no Centro de Convenções do AMB, aqui na capital paulista. Também na sequência, após a assinatura desse acordo de união e essa realização bem-sucedida do ENCOESP, houve daí a efetivação de outros trabalhos em outras gestões da USE. Por exemplo, o bicentenário de nascimento de Kardec, também as comemorações do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, foram promovidos nesse espírito do Acordo de União. E agora, essa realização que se efetiva do Grupo Espírita Paulista, reunindo representantes da USE, da Aliança, da União Fraternal e da FESP, é, sem dúvida nenhuma, algo que deve ser aprofundado e dinamizado. Durante a nossa gestão também como presidente da Federação Espírita Brasileira, nós propusemos e homologamos uma decisão conjunta, na época, do Conselho Diretor da Diretoria Executiva da USE para a criação do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas, que deveria funcionar como órgão de apoio, de orientação técnica, junto à FEB. Em abril do ano 2014, nós instalamos esse conselho e com a participação de 8 entidades especializadas nacionais. O objetivo seria valorizar os esforços dessas entidades especializadas para, junto com as entidades federativas, promoverem adequação, dinamização do movimento espírita, mas, infelizmente, esse órgão foi extinto após a nossa saída da direção da FEB. Com os relatos que nós apresentamos a vocês, do Acordo de União do Grupo Espírita Paulista e do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas, nós lembramos também que há várias experiências diferentes, eu diria, diferentes dos padrões vigentes, com base em ideias, propostas de união. E aqui nós vamos destacar, inclusive, que nós preferimos hoje usar a palavra união do que unificação.
porque, embora tradicionalmente tenha sido institucionalizada a palavra unificação, nós não podemos perder de vista que no idioma português ela tem vários sentidos. Então, ela deve, e gera, inclusive, uma falsa ideia de padronização. Então, nós deveremos evitar, se possível, a palavra unificação e a substituirmos sempre por união. Isso posto, então vamos pensar aqui nas indagações. O que fazer? Para onde nós vamos? O ideal, meus amigos, seria prepararmos um ambiente de um diálogo racional e franco, sem emoção, racional e franco, entre as lideranças que tiveram experiências ou que estejam em cargos nessas instituições de união. Para isso, é indispensável que se supere as ideias personalistas de preponderância de instituições, evitando-se a elaboração de programas padronizados, evitando a centralização em sedes e evitando também prolongadas permanências em cargos. Isso é história, justifica por que nós estamos falando tudo isso. Por outro lado, nós precisamos considerar o contexto atual das regiões do nosso país e de várias partes do mundo. Aliás, o nosso país tem uma característica multicultural intensa e sofrendo todas as influências das diversas correntes migratórias. Esses parâmetros, né, de respeito à diversidade, elas devem ser levadas em consideração nas novas demandas, vamos assim dizer, numa nova visão para o movimento na atualidade. E aqui nós vamos citar uma experiência que nós participamos, junto à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, no ano de 2019. Eles colocaram em prática o projeto Convite ao Futuro, diagnóstico e prognóstico do movimento espírita capixaba, e que tem publicações na revista Sendas e no site, a revista A Senda, aliás, e no site da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E aí houve um envolvimento participativo de todo o Estado do Espírito Santo, nas questões de gestão doutrinária, gestão de pessoas e gestão administrativa, levando a envolvimento, então, na base do movimento espírita, de um grande número de pessoas e gerando conclusões com belas recomendações para contexto da atualidade. Em seguida, houve aí a pandemia que nós já citamos. E os centros espíritas, atendendo às recomendações das autoridades sanitárias, tiveram que cerrar portas. Mas, rapidamente, o movimento espírita procurou utilizar recursos da internet. E, de repente, surgiram palestras, reuniões virtuais, como opção, e inclusive como apoio, né, ao fato de estarem possibilitadas as presenças físicas nos centros espíritas. E é nesse contexto, inclusive, que foram desenvolvidas novas atividades online, autênticos congressos amplos, virtuais, inclusive sem taxa de inscrição. E aí há alguns casos que nós acompanhamos e participamos. Por exemplo, a Rede Amigo Espírita, né, uma web TV, produziu um evento histórico marcante, uma autêntica façanha, vamos assim dizer, para o movimento espírita nacional e internacional, contando com várias web rádios, várias web TVs, concretizou o maior evento online que nós temos conhecimento, em agosto do ano de 2020, com o objetivo de homenagear, na época, 110 anos de nascimento de Chico Xavier. E durante 2 dias, né, transmitiu mensagens de expositores que tiveram convivência com o Chico,
ou muito estudo e participação nas obras de Chico Xavier. Resultado, no último dia, já havia mais de 500 mil visualizações. E essas apresentações ficaram disponíveis no YouTube da Rede Amigo Espírita. Então, vejam, um exemplo de abrangência enorme, né, da difusão de uma proposta espírita. Um outro evento inédito, que nós participamos também, virtual, foi efetivado em abril, aliás, do ano de 2022. Portanto, há 2 anos atrás, foi o chamado Mês Espírita Mundial, em abril, né? Contou com exposição de 120 expositores de dezenas de países. Essas palestras tinham 2 tipos, as palestras lives e as chamadas TEDs. TED é uma sigla que significa Tecnologia, Entretenimento e Design, ou seja, são apresentações ou conferências rápidas de até 20 minutos, envolvendo 36 países, 10 idiomas, com traduções, ou seja, se alguém estivesse falando em alemão, aqueles que estavam assistindo tinham a legenda que eles iam escolher, em português, espanhol, inglês, né, ou francês. Então, qual era o objetivo central? O slogan desse mês espírita mundial, prestem atenção, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Veja, é uma ideia central, válida, para o tema que nós estamos abordando hoje. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, esse evento online, gratuito também, envolvendo diversos países, com legendas em diversos idiomas, teve aí um promédio de acessos imensos, tanto nas TEDs como nas lives. Ele foi promovido foi realizado, né, com todo o apoio da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e com a participação do Rubem de Los Santos, né, que foi o proponente lá do Uruguai, e na coordenação, com a participação do André Marosso, que já estava em Portugal, do Charles Kempf, da França, da Elza Rossi, que morava na época, atuava no Reino Unido, e a nossa participação também. Outra vertente, diferente também, que nós estamos acompanhando pelas edições da Revista Espírita, fundada por Kardec, ou seja, a Revista Spirit, que ela é editada até hoje por uma entidade francofônica, que é chamada Le Mouvement Spirit Francophone. Ele está sediado na Bélgica, e é essa entidade que detém os direitos, né, para a publicação dessa revista fundada por Kardec. E o interessante, aí que está o interessante que nós queremos chamar a atenção. Esse Le Mouvement Spirit Francophone não reivindica representação nacional e nem regional. Não centraliza atividades em sede. Procura desenvolver projetos de trabalhos voluntários, desinteressados, em benefício do quê? Da difusão do espiritismo. Promove eventos anuais, como o Simpósio para a Francofonia, que aconteceu agora, mais uma vez, dias atrás, no mês de maio, numa cidade do interior da Bélgica. Esse simpósio para a francofonia reúne espíritas de vários países que adotam o idioma francês. Edita obras, principalmente de Allan Kardec, de Leon Denis e a Revista Spirit, fundada por Kardec. Então, é importante que essa instituição é uma experiência diferente também. E aqui, qual o objetivo? Estimular o intercâmbio de experiências de vários espíritos, de vários países que adotam o idioma francês. A gente pensa na França? Não, não é só a França.
É a França, a Bélgica, é Luxemburgo, o Canadá, principalmente a província de Quebec, algumas ilhas do Caribe e vários espíritas radicados em países do norte da África, que tiveram também colonização francesa. Então, meus amigos, vejam que nós estamos mostrando a vocês que, na atualidade, nos últimos anos, há várias experiências diferentes daquelas que nós estamos acostumados nos chamados acordos e reuniões e organizações, vamos assim dizer, humanas. E, por outro lado, depois, principalmente da pandemia, nós temos uma substancial transformação das formas de comunicação, ampliando cada vez mais o emprego da internet, várias formas de redes sociais, e chegando agora ao raiar da chamada inteligência artificial. As palestras e os seminários virtuais crescem. Os eventos e reuniões com transmissão pela internet, o aparecimento ou a manutenção, vamos assim dizer, de reuniões híbridas agora nos centros espíritas, presenciais e transmitidas pela internet. Os periódicos, cada vez mais, e os informativos digitais. A ampliação da disponibilidade de livros digitais, que é extremamente comum hoje nos países do hemisfério norte. Eu dizia que no Brasil nós estamos aí ainda dando os primeiros passos. E, ao mesmo tempo, nós estamos notando que o comércio de livros espíritas, como do comércio de livros em geral, sofre uma profunda alteração, porque hoje ela é predominantemente realizada e com muita praticidade pela internet. Então, há variadas disponibilidades de acesso a tudo aquilo que a internet propicia. Agora, não há controle sobre isso. E nós não podemos ficar pensando também em censurar. O que nós temos que nos preparar é orientar, estimular o conhecimento espírita, o uso da razão, com base nos parâmetros das obras kardecianas, para que as pessoas selecionem conteúdos. E é nessas novas realidades mundiais que nós estamos citando, grandes transformações no mundo, é que estão incluídas as instituições espíritas tradicionais. E agora nós temos um problema. Como nos adequarmos, nos adaptarmos ao novo cenário do mundo que nós estamos vivendo? Porque nós não vamos voltar mais àqueles anos 1980, 1990 e nem o início dos anos 2000. É um outro mundo. E nós estamos muito centrados, tradicionalmente, nas atividades de sedes. Muitas vezes, as instituições selecionando e indicando conteúdos fechados e padronizados de obras. Os programas, muitas vezes efetivados com um círculo fechado, exclusivo, às vezes, de um grupo de expositores amigos. Só que a internet rompe com tudo isso. Então, aí é que está o X da questão. Como nos adequarmos à nova realidade. Então, a verdade é que hoje as matérias, o conhecimento, instantaneamente circula pelo mundo sem barreiras. E aí vem a pergunta: como nos adequarmos ao novo mundo? É esse o desafio do movimento espírita. Então, meus amigos, com todo o valor, não desprezando o inestimável lastro dos pioneiros de todas as experiências vividas no século XX,
e até na passagem para o século XXI, nós já temos que pensar agora na nova realidade que nós estamos vivendo. Mas aquelas experiências vividas já oferecem subsídios suficientes para nós refletirmos, dialogarmos a respeito de caminhos a serem planejados, objetivando a união de esforços para apoio, interação e divulgação sobre espiritismo. Para concluir, vamos citar aqui uma frase do espírito William James, um grande psicólogo e filósofo norte-americano envolvido com pesquisas psíquicas e que em espírito escreveu pela psicografia de Chico, de Valdo, durante a viagem pioneira que eles fizeram aos Estados Unidos em 1965. Isso está registrado no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Entre outras, escreveu William James: temos aprendido que não surgem construções estáveis no mundo ao impulso do improviso. A seara espírita pede plantação de princípios espíritas, e não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. Cada companheiro, cada agrupamento e cada país terão do espiritismo o que dele fizerem. Cremos seja possível sintetizar as diretrizes para todos nós no seguinte programa: sentir em bases de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente, estudar sempre e servir mais. Vejam, orientações belíssimas, né, do espírito William James nesse livro, Entre Irmãos de Outras Terras. Então, essas experiências que nós estamos falando devem merecer também uma reflexão nossa em torno daquela comissão central proposta por Allan Kardec, publicada na Revista Espírita, em dezembro de 1868, mas adequando a realidade que nós estamos vivendo agora, e não ficando apenas na letra, na vírgula, no ponto e vírgula, como é comum. Vamos buscar a essência da proposta e adequarmos à realidade que nós estamos vivendo. Frente a isso, meus amigos, é importante, então, que nós temos que, hoje em dia, pensarmos como utilizarmos as ações virtuais. E essas ações virtuais geram algumas consequências ou repercussões. De um lado, deixa de centralizar em sedes. As sedes, quanto maior, mais é o custo fixo, a dificuldade de manutenção. E aí nós temos que pensar até que ponto vale. Hoje nós temos recursos imobiliários imensos a custos de impostos e de custo fixo altamente complexo de manutenção, ou se vale a pena, como dizia Kardec, nós termos grupos menores intercambiando, e é lógico, quando nós precisarmos de um grande ambiente, nós podemos emprestar quem os tenha ou até fazer alocação. É uma questão a ser pensada nessa sequência e no mundo complexo e difícil que nós estamos vivendo, cada vez mais claro, de grandes e intensos encargos fiscais, sociais, etc. Nós temos que pensar em como priorizar orientação aos centros na forma virtual, mas sem padronização, respeitando a diversidade e a realidade das cidades ou dos bairros nas grandes cidades, ou de todas as condições socioeconômicas. Nós temos que nos preocupar com a adequação das instituições para preparar recursos humanos dentro do novo contexto que nós estamos vivendo, diferente da nossa época do passado.
E aí, tudo isso significa o quê? Respeito à vida do ser espiritual reencarnado, e que inclui, inclusive, cada vez mais as questões de segurança, de acesso, de mobilidade, de condições sanitárias das instituições espíritas. Na assistência social, cada vez é mais claro que nós temos que nos preparar para nos dissociarmos da dependência de recursos provenientes de convênios governamentais e políticos. E aí nós temos que pensar qual é efetivamente o real papel de uma instituição espírita dentro do contexto da sociedade. O que só o centro ou a instituição espírita pode fazer. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que rever e reprogramarmos a comercialização de livros, cada vez mais intensa pela internet e chegando à fase dos e-books. Ou seja, tudo indica que o livro vai deixar de ser fonte de subsistência para as instituições. E chegará ao ponto do que alguns já diziam, o livro pelo livro. Então, nós temos aí muitas mudanças prenunciadas e outras que nós estamos sentindo e com dificuldade de nos adequarmos a tudo isso. Por isso, é importante lembrarmos, sintetizando, aquilo que Emmanuel escreveu numa mensagem intitulada Centro Espírita, 1951, pela psicografia de Chico Xavier, e que está no nosso livro Centro Espírita, publicado pela USE. Santuário de renovação mental em direção da vida superior. É uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. As reuniões, então, nós temos que pensar nesse conjunto. Devem ser avaliadas e preparadas para atender a todas as faixas etárias agora, e que têm demandas e condições específicas. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, e hoje a crescente terceira idade. Nós devemos cada vez mais nos preocupar com a realidade das crianças e jovens da atualidade, imersas nesse mundo novo de grande acesso às formas de comunicação. E, ao mesmo tempo, tudo isso significa que, para encerrar, nós estamos frente a novos horizontes sociais. É o momento de nós conhecermos mais, valorizarmos mais a diversidade das experiências, mais atendendo aos objetivos gerais do Espiritismo, e que se fundamentam no quê? No acolhimento fraterno de todas as pessoas, nas mensagens de consolo, de apoio moral e espiritual, de construção de caminhos novos, visando a tão esperada e, eu diria, futura regeneração. Então é isso, meus amigos, que nós rapidamente resumimos a vocês nessa abordagem sobre a união do movimento espírita. Ô César, muito obrigado aqui, e fica aqui a nossa admiração, viu, porque o tema foi colocado, em primeiro lugar, acho que para um público bem apropriado, que são os dirigentes das casas e dos trabalhos que participaram conosco desses 2 dias de atividade, ou seja, as pessoas a quem deve incomodar essas questões que você tão apropriadamente nos colocou aqui. Esse incômodo é um incômodo de quem realmente tem essa responsabilidade. Na sua abordagem inicial, me ocorreu aqui alguma coisa, importante de relembrar, né. Você falou da necessidade do fortalecimento do centro espírita, e agora esse desafio, né, fortalecimento do centro espírita em novas bases, né.
E me ocorreu que o primeiro presidente da USE, né, que é o Armon, que você citou, ele, quando estava preparando um convite para a Escola de Aprendiz do Evangelho, em 1950, ele escreveu esse plano convite, que eu queria só ler um parágrafo que parece que é muito apropriado. A transição para o terceiro milênio, que ele escreveu em 1950, né, que prenuncia maiores sofrimentos e inquietações e exige a formação de núcleos espirituais poderosos na superfície da Terra, para que as verdades terrenas, verdades eternas, permaneçam vivas, resistam aos cataclismos destruidores e à confusão que vai imperar no coração dos homens. Então, o Edgar Armon, ele escreveu isso no último ano de gestão de presidente da USE, era o secretário-geral da Federação Espírita de São Paulo, depois ele passou a se dedicar intensamente ao desenvolvimento da escola de aprendiz do Evangelho, por isso que ele escreveu esse convite, né? E parece que aí tem esse alerta, né, de que nós vamos precisar, nessa época de transição, núcleos espirituais poderosos. E acho que ele sentiu isso já desde o Congresso Espírita que você citou lá, da tese, né, de 1948. Então, eu acho que foi algo assim muito interessante para nos unir mais fortemente, né? Mas eu não quero tomar o espaço aqui de quem tem que realmente, nós combinamos de comentar a tua apresentação, é a Rosana. Queria trazer a Rosana aqui para a a nossa conversa, para que a gente pudesse aí, destacar aí os valores dessa mensagem que você nos trouxe. Eu vou saindo aqui, a Rosana que vai ficar aqui com a bola. Tá bom. Bom dia, César, Eduardo. Agradeço ao César gentilmente ter aceitado o nosso convite para fazer eu acho que a melhor pessoa que para fazer um panorama realmente do movimento espírita, né? E de como que historicamente no passado funcionou, presentemente, e já fazer uma perspectiva do futuro, né? Aliás, nós tivemos um congresso da USE em 2017 que falava justamente sobre isso, né? Quando a USE completou 70 anos, sobre o passado, o presente e o futuro em nossas mãos. E é justamente isso que o César faz, essa proposta, né? Mostrando que cada vez mais essa questão da fraternidade, né? Como ele citou Kardec, eu gostaria também de citar um capítulo da Gênese que eu falo sempre para o pessoal, que é o capítulo 18, né, no final da Gênese, o item 17, que ele fala sobre a fraternidade, deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé, mas não é a fé em que tais os quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimenta o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres, que é uma questão, né, que muitos espíritas não levam em consideração, porque uma das principais propostas do Espiritismo é a nossa relação entre nós, essa amizade, esse fortalecimento, essa fraternidade entre nós, que não vai acontecer, né? Se muitas pessoas defendem ferrenhamente as ideias de Kardec, mas esquece da fraternidade, de que deve ter as nossas relações. E isso, se não fizer parte do nosso trabalho, do movimento espírita, nós não estaremos concluindo essa tarefa. Uma questão também que o César coloca, que eu acho muito importante, é a vivência da casa espírita, né? A pessoa trabalhar no movimento espírita e trabalhar também no centro espírita, no atendimento das pessoas, nesse relacionamento com as pessoas. Eu acho importante também, porque é ali que a gente vai dar o acolhimento, o atendimento a cada um, né? Que chega ali porque
a mensagem espírita ela também tem esse propósito consolador, esse propósito de acolher as pessoas, né, que chegam à casa espírita com uma dificuldade, e não, muitas vezes não é material, né, mas é uma necessidade espiritual, uma necessidade, um vazio existencial, que o Espiritismo traz essa luz, ele ilumina realmente a nossa existência. Ele consegue com que a gente, as pessoas, vejam o propósito de estar aqui nesse mundo, nessa terra, e do porquê que ela está aqui, né? Porque mesmo nessa mensagem a gente fala aqui da questão do progresso moral, de que cada um tem para se desenvolver. E também nesse trabalho, né, de que começou na última gestão, né, e nós intuitivamente até reforçamos, né, esse trabalho com o Grupo Espírita Paulista, seguindo essa tendência de nos agruparmos realmente, que nós vemos historicamente, começou lá atrás, né, com uma proposta de união dos espíritas, e nós seguimos em alguns determinados momentos, em vários eventos conjuntos. Você citou alguns, né? Eu cito, por exemplo, os 100 anos de Chico Xavier, que nós também fizemos trabalhos juntos, a Virada Espiritual, o Encontro Espírita Paulista, que está na sua 3ª edição, e que as pessoas, nós vimos no nosso encontro, né, de ontem, que nós tivemos presente, ali que não havia realmente uma barreira, né, como muitos aqui descreveram. Nós não tínhamos nenhuma barreira de estar conversando, falando das nossas dificuldades e também compartilhando as soluções. Isso foi uma experiência muito interessante, e sem ninguém ter uma pauta de que minha instituição faz assim ou faz assim, é melhor do que a sua, ou não era para fazer desse jeito, né? Então, esse propósito de união mostra que nós, juntos, somos mais fortes do que qualquer instituição, né? Não existe uma instituição que a gente, como você disse, bem, uma instituição que é maior, o predominante, ou que vai ditar as regras, mas que todos nós podemos compartilhar soluções, podemos compartilhar os nossos desafios, e assim ter uma melhor, né, uma melhor divulgação da doutrina espírita e vencer essas dificuldades em conjunto. Então, sempre pautei nessa gestão de que a gente não deveria julgar nenhuma instituição, seja ela qual fosse. Mantivemos mesmo essa união com o GEP, e que é uma experiência que nós temos uma reunião semanal, nós trocamos experiências, inclusive, não só do trabalho que a gente faz em conjunto, fizemos diversas lives em conjunto, mas também das nossas experiências, das nossas dificuldades que foram surgindo nas instituições. E nós tínhamos esse comprometimento, né, de troca entre nós. E ninguém ali tinha assim um tom, né, de dizer que o outro, julgando o outro do que fez ou do que deixou de fazer. Nós apenas trocávamos com respeito e com amizade, que nós nos fortalecemos ali naquele momento, né, da reunião, e às vezes até fora da reunião. Isso é uma experiência que espero que se perpetue realmente, né, a nossa união das instituições espíritas, e que próximos eventos a gente cresça cada vez mais. E eu só gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, e a nossa participação também no Grupo Espírita Paulista, o GEP, né, que tem patrocinado tantos eventos e essa oportunidade. Obrigada. Obrigado.
Tá fechado, Eduardo. Opa, desculpem. Eu reforço aí a gratidão ao César, porque as reflexões, as lembranças, as ideias, as propostas certamente mexeram com todos nós aqui. E já vi pelos comentários no YouTube, no Facebook, do pessoal que está assistindo, aí está todo mundo realmente com as ideias em efervescência. E eu acho que a gente deve a esse estímulo que o César nos trouxe. Muito obrigado por toda essa experiência, essa visão ampla aí do nosso movimento. Então vamos concluir, né? Está na hora de encerrar, está na hora de agradecer, de concluir tudo aquilo que nós fizemos.